Saúde com Alcione Marocolo. Oferecimento: Farmapele. Saúde, beleza e performance em um só lugar. Vem pra Farmapele. Ela está à frente da clínica Edras, onde cuida de maneira global de seus pacientes. Está nos nossos estúdios a doutora Samela Corte para falar de um assunto muito relevante, a obesidade. Que prazer ter você aqui com a gente, tudo bem? Tudo bom, Alcione, prazer é meu, né? Vim com muita satisfação falar num tema que eu gosto tanto, que é a saúde e prevenção. Muito importante. E dia 4 de março, agora recentemente, nós tivemos o Dia Mundial da Obesidade, onde se fala muito da prevenção desta que é uma doença que afeta milhares e milhões de pessoas em todo o mundo. É uma doença, então? Alcione, é uma doença definida já pela Organização Mundial da Saúde, uma doença crônica. E atinge muitas pessoas, muitas que estão assistindo a gente agora, que devem estar curiosas para entender como é que eu sei se eu preciso me preocupar com a obesidade, mesmo antes daquele excesso de quilinhos aparecerem. Então, uma avaliação médica completa, com um olhar diferenciado, personalizado, a gente já consegue identificar um caminho do seu corpo tendendo ao ganho de peso, à dificuldade de perder peso, através de uma avaliação metabólica, inflamatória, avaliação do controle do estresse, avaliação intestino, sono, é um olhar bem diferenciado aí para o indivíduo, né, no seu cuidado com a saúde. Doutora Samela, praticamente todas as nossas comemorações, todos os nossos encontros são em volta de uma mesa de comida. A comida representa muita satisfação e muitas vezes é ela que vai dar o start para esse processo de ganhar peso, e isso tudo vem combinado a uma série de alterações bioquímicas que vão nos fazer mal. Como fugir dessa situação e o peso da alimentação na obesidade? Eu falo que a grande palavra do controle de peso é a liberdade, né? Você é o que você come na maioria do tempo, né? Um evento, um momento onde você vai se deliciar com alimentos mais calóricos, gordurosos, açucarados, não vai definir quem você é. Quem define é aquilo que você faz ali no dia a dia, no cotidiano. E claro, uma alimentação saudável nem sempre também é uma alimentação que te emagrece. Então, o ideal é você seguir aquilo que o seu corpo precisa. Que o seu corpo, cada indivíduo tem a sua forma, inclusive, de trabalhar, de queimar o alimento. Então, até nisso tem que ser estratégico. É importante uma estratégia para você ter um estilo de vida saudável e que o alimento não impacte tanto na questão do ganho de peso. Você se tornou uma especialista em um olhar mais global do ser humano, optando pela medicina mais integral. Como é que é isso? Então, a medicina funcional integrativa é um termo, né, criado nos Estados Unidos, e ela tem como objetivo um olhar diferenciado para o paciente, um olhar para a causa, não só para a superficialidade, né? O objetivo não é só medicar ou tratar quem está doente, o que a gente tem aí na medicina convencional. A gente procura o médico quando a gente está doente. E nessa medicina moderna que a gente gosta de falar, a gente procura o médico já para prevenir o adoecimento. Isso é maravilhoso. Exatamente. A prevenção é hoje considerado, né, um processo até de estilo de vida. Você busca prevenção buscando performance, envelhecimento saudável, longevidade com qualidade de vida. Muito bom. Você está chegando agora? Esse é o Saúde. Nós estamos recebendo a doutora Samela Corte para falar de obesidade. Senta aí e escuta, porque esse assunto interessa a todos. Eu queria saber que marcadores na bioquímica do nosso corpo sinalizam que essa pessoa precisa de um olhar mais atento, mais especializado como o seu, por exemplo. Olha, hoje o nosso principal marcador nem é o colesterol, o triglicérides, mas a insulina. O triglicérides também, mas a insulina é o nosso principal marcador bioquímico, lá no exame laboratorial. Sim. Outros marcadores do indivíduo, do estilo de vida também vão contar, claro, né? Mas a resistência insulínica, ela que é aquele gatilho inicial e que vai levando a um processo inflamatório, subclínico, crônico, que vai acabar desencadeando uma retenção de gordura, ou seja, o seu processo de utilização do alimento como fonte de combustível
não é a gordura. E isso é péssimo, isso é ruim. E além de tudo, você ainda reserva essa gordura como forma de preservação. Então isso está envolvido com vários marcadores, mas a insulina é um grande marcador aí para a gente. O quanto as emoções afetam e geram obesidade? Então, o estresse e as emoções, a ansiedade, a dificuldade de lidar com as regrinhas do jogo da vida são fatores já comprovados também pela ciência obesogênico, né? O estresse aumenta um hormônio chamado cortisol, que é o mais desencadeador desse modo de defesa do nosso organismo. Então, você com cortisol alto acaba dando um estímulo para o seu organismo de reservar gordura, porque teoricamente você está em risco de vida, o cérebro entende dessa forma. E aí vai reservar gordura. Então a pessoa que vive num estresse crônico, não aprende a lidar com as emoções, não sabe lidar com as regrinhas do jogo da vida, se impacta demais com o que vem de fora, o que não está no nosso controle, vai acabar engordando. Tá vendo? Esse é o Saúde. Você pode participar mandando o seu e-mail pra gente para sugerir temas e até especialistas. O assunto é bom demais, a gente vai ter que encerrar aqui, mas vamos pro canal do YouTube. Topa? Claro. Vem comigo pra gente conversar mais? Vamos. Queremos falar sobre canetas emagrecedoras e muito mais. Então a gente se vê lá no YouTube. Obrigada, meninos! Passamos a transmitir para você agora aqui no canal do YouTube. Continuamos com a doutora Samila Corte falando sobre obesidade. Ela que é uma especialista em saúde integral, que tem desenvolvido um trabalho gigante na internet. Ela tem mais de 100 mil seguidores, o que, aliás, eu quero comentar isso também. Como é importante ter pessoas que são doutas, especialistas, falando na internet, porque esse território também... inclusive nesse tema que nós estamos abordando, é um território que é muito utilizado por pessoas que são leigas, digamos assim, que têm alguma experiência, mas que não têm o notório saber de um especialista como você. É bacana ter esse contingente tão grande de pessoas se informando através das suas redes, né? Com certeza, Alcione. Foi uma dúvida, né, que surgiu, mas eu sempre vi a necessidade de ir para a rede social e passar uma informação correta, baseada em ciência, em evidência e não só na experiência de um indivíduo, que é isso que às vezes acontece, né, dessa parte aí de influencers que falam sobre o assunto, e é ótimo, eu não descarto as possibilidades, acho importantíssimo, sempre traz alertas. Agora, o que vem depois do alerta que é o grande risco, né? Que orientação você está seguindo, como você está seguindo. E aí sim você precisa de um especialista. E aí a gente tem que falar então na automedicação, porque é extremamente tentador, principalmente para as mulheres, quando aproxima-se verão, por exemplo. Aí aqueles quilinhos ali acumulados, aquele estresse que foi ficando debaixo do tapete, aí passa assim um nome de um remédio na internet, ela vai lá, compra e toma. Vamos falar dos riscos que isso causa? O uso indiscriminado de medicamentos de forma geral, e vamos citar aí as canetas emagrecedoras, que inclusive está em alta, um risco sem acompanhamento médico adequado, sem saber se você tem indicação, sem saber se você tem alguma contraindicação, pode, na verdade, no lugar de te salvar, prejudicar a sua saúde, né? E quantas vezes a gente vê, quando não há um tratamento adequado, que tudo volta, às vezes até pior do que o quadro anterior, não é mesmo? Exatamente. O efeito sanfona vai acontecer em 100% das vezes quando você não tratar a causa do que fez você engordar. O que no seu metabolismo, o que no seu organismo desencadeou a piora do seu metabolismo. Então eu resumo são vários fatores, tá, Alcione? Mas eu resumo em mente e metabolismo. A gente precisa cuidar com muita atenção desses dois processos que dentro deles estão envolvidos vários fatores. Vamos falar então o que é o metabolismo? Porque a gente às vezes vai usando esses termos e nem sempre as pessoas que estão assistindo sabem exatamente o que isso significa. E você é um especialista em alinhar o nosso metabolismo. O que é ele? O metabolismo é a forma, os processos que o seu organismo utiliza para usar o alimento como fonte de energia. Então, dependendo de como o seu organismo funciona, ele vai usar os alimentos da forma mais correta ou não, vai queimar melhor essa fonte de energia, esse combustível, ou vai reservar o combustível. E aí vem o processo de sobrepeso, de obesidade. Então, por isso o metabolismo é essencial.
Por isso que a gente fala assim, olha, o seu metabolismo está lento, então ele não está sintetizando o alimento, está fazendo acúmulo, é assim? O metabolismo lento significa que o seu organismo não está utilizando o combustível da forma correta. Além de não utilizar o melhor, que seria a gordura, que a gente quer que queime a gordura, ele ainda está reservando a gordura. Então, vem um grande impacto, não só do ganho de peso, muitas vezes esse impacto tem relação com cansaço, fadiga, alteração do sono. Por quê? Porque é uma retroalimentação do mal, que eu chamo. O metabolismo lento gera inflamação metabólica gera metabolismo lento. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo. Maravilhoso. Para a gente finalizar, eu fiquei muito curiosa de entender como que é a forma que você conduz o tratamento. Vamos supor que eu esteja me sentindo fatigada, estou sentindo que estou ganhando peso, estou na menopausa. E qual que é o passo que eu devo dar no sentido de me tratar com a medicina integrativa? Então, o olhar da medicina é exatamente identificar essas causas e tratar a causa lá no cerne da questão. Então, a gente vai buscar todas as alterações bioquímicas, metabólicas, tudo que precisa ser organizado dentro de várias reações químicas, tanto da parte de suplementação, nutrientes essenciais, sono, intestino, hormônio, para poder colocar o seu organismo em níveis de excelência e aí sim você ter resultados satisfatórios e de controle do que você quer prevenir, por exemplo, ou até tratar. E nesse olhar, a gente vai focar, no caso da obesidade, né, no processo desinflamatório, no que a gente chama até de neuroobesogênese, porque o cérebro é o grande desencadeador aí do processo de aumento da fome, né, de diminuição da saciedade, aquela questão que muitos falam, é falta de força de vontade, você não consegue porque você não tem força de vontade. Não é bem por aí que as coisas funcionam. Muito bem. É preciso uma equipe multidisciplinar, um especialista capacitado para que haja equilíbrio das emoções, da alimentação, da atividade física e assim um equilíbrio como um todo. Que delícia esse papo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Você gostou de vir? Claro, muito obrigada, senhora. O prazer foi meu, uma satisfação atender, né, o convite para a gente falar e alertar e trazer esse conhecimento para todos. Quero deixar o convite para você voltar, porque seus conteúdos são maravilhosos. Eu conheço. Com certeza de volta. Tenho certeza que a nossa audiência vai também se beneficiar muito. Muito obrigada. Obrigada a você. E você já se inscreveu no nosso canal? Aperta o sininho para receber notificações. Você sabe que toda quinta-feira é dia de saúde aqui nos nossos telejornais e você não pode perder. Manda pra gente o seu e-mail, diz aí o que você quer ver aqui, convide, cite para nós um profissional que você quer que nós convidemos para estar aqui e a gente se vê semana que vem. Até lá! Saúde com Alcione Marocolo. Oferecimento: Farmapele, saúde, beleza e performance em um só lugar. Vem pra Farmapele.